Hoje no JU Primeira Edição, o período eleitoral afeta a economia. Trabalhadores com ensino superior recebem salário maior. O programa de pavimentação comunitária completa 1 ano e ainda a gente fala sobre o Dia do Voluntário. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. Embora a inadimplência das empresas ainda continue em patamar elevado, é cada vez maior o número de pessoas jurídicas tentando sair do vermelho. No primeiro semestre de 2018, 31 mil empresas buscaram a plataforma digital de renegociação de dívidas do Serasa, um crescimento de 46% se comparado ao mesmo período do ano anterior. O montante de dívidas negociadas foi de R$ 1 bilhão e 600 mil. As pequenas empresas lideram as renegociações com 96%. As médias representam 3% e as grandes 1%. A economia é afetada pelo período eleitoral. O cenário de incertezas faz com que a Bolsa de Valores e o custo do real oscilem. Estamos em período de campanha eleitoral. Candidatos divulgam propostas, fazem ações de divulgação, participam de debates. Tudo para as eleições de 7 de outubro e, caso tenha segundo turno, dia 28. Mas o próprio período eleitoral gera impactos na sociedade. Uma das áreas que é influenciada nesse momento é a economia. A gente tem uma eleição, principalmente as chamadas majoritárias, né, que a gente troca os principais dirigentes em nível federal e estadual. A gente também tem uma expectativa de que haja uma mudança na condução das políticas públicas, seja na economia, seja nas questões sociais, seja na relação internacional, e estas expectativas acabam virando um jogo de xadrez em que as peças vão sendo movimentadas e o mercado tentando se posicionar perante essas possibilidades. Ainda segundo o professor e economista, com esse cenário de instabilidade é preciso ter atenção na tomada de decisões. O detalhe é que as decisões de curto prazo, né? Por exemplo, comprar ou não comprar alguma coisa, tomar um financiamento, né? Ou mesmo fazer uma viagem, todas estas decisões são altamente arriscadas, porque a gente pode justamente tomar a decisão na hora errada, né? Eu tomei a decisão de fazer a viagem ainda este ano, né? Pode ser que eu chegue no momento de fazer a minha compra de passagens ou de pacotes internacionais ou até nacionais com um preço, com taxa de câmbio fora do que será logo ali na frente, que pode ser mais baixa ou pode ser mais alta. Então a chance de errar é muito grande. O papel da educação e de cada indivíduo na transformação da sociedade atual vai estar em debate na próxima sexta-feira, durante o 13º Seminário Sincovat. O tema é a ação maior da educação e despertar valores internos. O evento acontece das 7h30 da manhã às 6h20 da tarde no Teatro da Univates. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, SEDETAG, não vai ter atendimento hoje à tarde. Os funcionários vão participar de um curso de qualificação. E a seguir, pesquisa mostra que trabalhadores com ensino superior recebem salários maiores. Apontado como um dos principais destinos turísticos do mundo, o Brasil registrou um aumento de 4,5% nos gastos de turistas internacionais no país entre janeiro e agosto desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento do Banco Central leva em conta os gastos com cartão de crédito e trocas cambiais. Mostra também que as despesas com viagens dos visitantes chegaram a 3 bilhões e 660 milhões de dólares. Entre os brasileiros que foram ao exterior, a despesa cambial também aumentou nos últimos 7 meses, 5,8%.
O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, lançou a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, documento obrigatório de porte de veículos. O Distrito Federal vai ser o primeiro a implantar a versão digital do documento. A medida é uma evolução do app CNH Digital, que agora passa a trazer também o documento do veículo em um mesmo aplicativo. A carteira digital de trânsito proporciona maior praticidade e segurança ao motorista, reunindo todos os documentos de porte obrigatório no trânsito. De acordo com determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, os demais DETRANs do país têm até o final de dezembro desse ano para aderir à tecnologia e oferecer comodidade aos motoristas. Ter um diploma de curso superior não é garantia de emprego, mas coloca o trabalhador em vantagem salarial cada vez maior. O investimento em conhecimento e qualificação é sempre uma boa alternativa para se destacar no meio profissional. É em uma sala de aula que começa a trajetória no ensino superior. Conhecimento é e sempre foi uma chave para o sucesso pessoal e profissional. Segundo uma pesquisa disponível no site da Univates, a renda de quem concluiu o ensino superior é em média 5,7 vezes a de quem não tem. O que acontece é que para a empresa é interessante ter um funcionário mais qualificado, e aí entra a questão do ensino superior, porque esse funcionário se torna mais produtivo, né? O ensino desenvolve habilidades e competências, né, que são importantes no âmbito dos negócios empresarial, né, até para gerar um retorno maior para a empresa. Então, aquele funcionário que gera mais retorno, ele tem necessariamente uma remuneração maior, uma tendência a ter uma remuneração maior, né? Então, por isso é o fato principal que explica essa diferença de salário. Nos últimos tempos, a educação tem ficado mais acessível para a população, através de projetos sociais ou financiamentos estudantis. A gente teve uma expansão bastante interessante em termos de educação no país nos últimos anos, né? A gente subiu a percentual de pessoas com ensino superior, isso foi importante, né? Mas a gente ainda tem muito a crescer, né? A gente, comparado com outros países, a gente está em torno de 15% de pessoas com formação superior, né? E a gente tem muito a crescer porque é necessário até para o crescimento da economia do Brasil como um todo que a gente seja mais produtivo, né? Que o trabalho do brasileiro ele gere mais retorno em termos econômicos, né? Segundo esse economista, investir em educação é fundamental. No ambiente de trabalho, ter ensino superior é um diferencial. Funcionário com mais qualificações, né? Seja em nível técnico, nível superior, ele tende a ser mais produtivo, né? Ou seja, ele tem mais habilidades para desempenhar o seu trabalho, né? Ele vai errar menos, ele vai ter mais condições de entender o seu trabalho como parte de um sistema, né? E vai trabalhar melhor, né? Então, isso para a empresa vai gerar um resultado maior, né? Então, a empresa vai ter mais resultados, mais ganhos, mais lucros, enfim, e isso vai ser bom para toda. É uma relação de ganha-ganha para as duas partes, né? Entre os brasileiros que concluíram o ensino médio, a ocupação cresceu 2% nesse ano. E para os trabalhadores com ensino superior, o avanço foi de 5,3%. O ensino superior, ele abre N oportunidades, né? Tu não fica focado numa só atividade, né? A gente já superou essa época do funcionário ser o executor de uma tarefa mecanizada, uma tarefa repetitiva, né? A gente tem que valorizar as pessoas que têm capacidade de inventividade, de raciocínio, de adaptação. Próximas horas, o sol segue predominando no vale com amplos períodos de céu claro. Assim, as temperaturas sobem aos poucos e as máximas podem atingir os 24 graus. Amanhã, o sol aparece com nebulosidade variável na região, mas instabilidades se formam sobre o estado em direção ao fim do dia, o que deixa as condições favoráveis para chuvas esparsas. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. Foi
foi publicado em Teutônio o edital de chamamento público que prevê o custeio de 950 vagas integrais nas escolas de educação infantil comunitárias. Com o modelo de custeio, os pais não vão precisar pagar mensalidade. As instituições que desejam fazer o convênio com o município devem se credenciar. Somente recebem o recurso do município se forem classificadas e habilitadas através do chamamento público. O valor mensal inicial do custeio é de R$ 543,40 por aluno pago pela Prefeitura às escolas comunitárias. O cantor Nando Reis volta a se apresentar em Lajeado dia 8 de setembro. Ele sobe ao palco a partir das 9 horas da noite com o show Nando Reis Voz e Violão. Essa vai ser a segunda passagem do artista pelo Teatro Univates. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site blueticket.com.br. Os valores variam entre R$ 60 e R$ 220. O programa de pavimentação comunitária de vias urbanas de Lajeado começou no ano passado. Hoje de manhã teve ato de 1 ano das obras na rua Guilherme Adolfo Ritt, no bairro Conventos. 82.329 metros quadrados de pavimentação, 57 trechos concluídos em 48 ruas de 13 bairros. Hoje, a Prefeitura de Lajeado celebrou, no bairro Conventos, 1 ano do programa de pavimentação comunitária de vias urbanas, parceria feita com a comunidade. A gente fica muito contente com a administração municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, como a gente é secretário hoje, e vem, como hoje a gente está aqui num programa festivo, né, de inauguração da rua, e tu vê a alegria dessas pessoas, né, que tanto sofreram no meio da poeira, do barro, e hoje eles têm o seu calçamento na frente, já estão ajustando suas calçadas e tudo. Então eles entraram com uma contrapartida, mas a prefeitura também fez a parte dela, entrando com o bueiro, com o cordão, a motoniveladora para fazer a cancha e o pó de brita. Então o proprietário entra com a mão de obra e a pedra. Daí ficou bastante acessível assim, e muitas ruas que a gente não esperava que fossem tantas, né? Hoje são mais de 57 ruas prontas e entregues para a comunidade. Até agora foram investidos R$ 3.800.000 pela Prefeitura. O restante foi de contrapartida da população. Hoje a gente está aqui no bairro Conventos, que foram em torno de 4, 5 ruas, e tem mais 2 que estão sendo pleiteadas agora. Então já foram no Moinhos d'Água, foram no Bom Pastor, Centenário, no Conserva, no Jardim do Cedro. A gente fica muito contente que todos os bairros adquiriram isso aí. Até Carneiros também, naquela região. E está indo cada vez mais. Toda semana a gente chega com 1, 2, 3 ruas ou 4 que está chegando para a Secretaria de Obras, a gente está encaminhando os projetos e dando andamento nesse sistema. A gente está muito contente com esse sistema. Depois até que fomos atrás até que saía, né? E daí aquilo, sabe, que um não queria, outro queria, um não queria, ia falar com um, outro não, eu não vou fazer porque é política e 50 coisas, né? E daí foi até que fechou, né? Daí veio, daí fizeram. Eu acho. Eles começaram dia 9 de abril a colocar as pedrinhas. E dia 23 de fevereiro veio a máquina, a primeira vez que veio para começar a cavocar. E dia 5 de junho eles aprontaram de colocar as pedrinhas, né? Não ficou 100% como estava, porque antes não tinha rua, era um trilho. Agora virou uma beleza, né? Não tem mais bar, não tem mais poeira, né? É uma beleza. O projeto segue em andamento. 11 trechos estão em obras e outros 10 aguardando para serem iniciados. Esses bairros mais antigos da cidade, eles não foram pavimentados. Hoje já tem uma lei de pavimentação, antes de entregar para o governo, ele tem que estar todo calçado, todo com iluminação pública, com calçados adequados, rede de esgoto, tratamento de esgoto, né? E antes não se pensou nisso, teria que ser pensado há 20 anos atrás na pavimentação. Daí hoje nós não teríamos esse problema grave, mas graças a Deus estão chegando bastante reivindicação da comunidade e tem muitas ruas que chegam até nós que falta 1 ou 2 assinaturas. Hoje a prefeitura contribui bem mais e ficou melhor para o morador. Hoje quase fica meio a meio, se fosse comparar, né? Então eu acho que foi esse programa de pavimentação, ele vai ter muito andamento ainda, até se emendar com esse projeto agora que já é todo mundo, os loteadores são obrigados a fazer a pavimentação nos loteamentos novos. Eu acho que esse programa vai se encaminhando até chegar se encontrar e todas as ruas ser pavimentadas. Não digo 100%, mas vai ajudar bastante a administração. Sobre o Dia do Voluntário.
Foram prorrogadas até sexta-feira as inscrições para os Jogos Escolares do Ensino Médio, o JOGEM. A competição é direcionada a estudantes de escolas de ensino médio das regiões dos vales do Taquari, Rio Pardo e da Serra Gaúcha. Acontece nos meses de setembro e outubro no Complexo Esportivo e no Estádio Olímpico da Univátios. Durante 2 meses vão ser disputados jogos de basquete, voleibol, futebol, handebol, ginástica de trampolim, atletismo e natação. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/sistemas/inscrições. Restam poucas vagas para garantir a presença e aproveitar a estrutura e atrações que vão estar disponíveis para a comunidade no Corridas Unimed Sicredi, evento que reúne esportistas e famílias todos os anos em Lajeado. A edição de 2018 acontece nesse domingo a partir das 7 horas da manhã. As inscrições para o evento foram prorrogadas até a meia-noite de hoje pelo site unimedvtrp.com.br/corridas. Em 2017, 7.400.000 pessoas fizeram algum trabalho voluntário, 840.000 a mais do que em 2016, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. Hoje, 28 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Voluntário, ações que beneficiam muitas pessoas. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Voluntariado. A Dilson fez a sua parte. Foi até o Movale de Lajeado contribuir com quem precisa. Que eu me lembro, a primeira vez que eu doei sangue foi em 1984, em Porto Alegre. Na época eu morava lá, daí houve uma campanha, o pessoal precisava de doador de sangue. Eu fui lá, doei sangue, deu certo. A partir dali eu me sensibilizei de que é uma coisa importante. Para quem está recebendo, né, pode fazer a diferença para uma pessoa que está em dificuldade. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. E se eu posso doar, se eu estou em condições de doar, por que não? A importância do voluntariado, eu acho que em todas as áreas, né, a gente pode contribuir de alguma maneira para ajudar o próximo. Ainda mais hoje em dia, nas correrias, no jeito que a gente leva a nossa vida, né, uma vida meia louca, meia corrida. Principalmente na doação de sangue. Isso é importante, porque as pessoas ainda têm muito a questão de vir doar para repor para alguém. E acabam esquecendo que elas podem ser voluntárias, né? Que elas não precisam somente vir quando alguém solicita, mas que elas venham também voluntariamente. Porque muitas vezes as pessoas ficam até muitas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos sem doar porque ninguém solicitou, enquanto eles poderiam ter doado a cada 3 meses, 4 meses voluntariamente. A Dilson doa sangue regularmente, de 3 a 4 vezes por ano. Além disso, atua como voluntário de outras formas. Eu faço isso realmente, eu controlo para saber quando eu posso doar de novo e me lembro e venho doar realmente. Tá? E além disso, eu faço voluntariado no Lions Club, participo da APAI também de Lajeado. Enfim, né, tô me ocupando, podendo ajudar de alguma forma. Penso que seja pouco, mas é um privilégio a gente poder ajudar. Tem momentos na vida que a gente precisa de ajuda, daí a gente percebe como é importante se a gente tem alguém que nos ajude. Às vezes as pessoas chegam aqui, principalmente as pessoas que são fidelizadas, as pessoas que vêm doar, né, seguidamente, voluntariamente, elas dizem que quando passa 3, 4 meses elas sentem aquela necessidade, porque dá dor de cabeça, ou dói os braços. Na verdade, elas vêm em busca dessa sensação. Eu sempre brinco com elas, né? Na verdade, tu veio em busca daquela sensação do bem-estar de tu estar fazendo uma boa ação, né? Isso toda boa ação que tu fizer vai te dar essa sensação, né, de bem-estar, de tu estar contribuindo com algo. Então, elas vêm em busca disso, né? E eu acho que é legal, é bom tu ter essa sensação de que tu está contribuindo, que tu também está fazendo a tua parte, né? Como retorno, a gente acaba se ajudando mais do que ajudando os outros, enfim, né? É um sentimento que é cultivado, que é importante a gente cultivar isso aí realmente. E perceber, né, o quão é importante a gente ajudar os outros e acaba se ajudando e fazendo um bem a si próprio. O serviço voluntário é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física, entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos. Segundo essa enfermeira, esse número de pessoas tem aumentado. Eu vejo que tem muito mais campanhas, as empresas, sabe, estão trabalhando mais isso, os serviços sociais estão trabalhando mais em cima de campanhas para doação de sangue. Então, é um trabalho voluntário, né? Na verdade, eles acabam, eu acho que está desmistificando um pouco aquela coisa de
a pessoa não se conscientizar, não perceber, né, da importância do ato de ser voluntário, de quanto pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, para nós, isso a gente percebe um aumento, né, crescente nessa parte. Tem ainda, né, bastante, acho que a gente tem muito mais doadores de reposição, mas já está aumentando o número de doadores voluntários. E uma questão que eu percebo assim, do doador voluntário, que ele acaba criando a conscientização da doação, ele acaba criando o hábito. E é isso que os bancos de sangue querem, porque daí esse doador, ele vai estar vindo cada 3, 4 meses doar e vai se tornando um doador fidelizado, um doador mais seguro para o paciente que vai receber a transfusão de sangue. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.